Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para apresentar mais um podcast do Jubileu Empresarial da Casa do Empresário. O Jubileu Empresarial é um evento que acontece todos os anos e já é cultural na classe empresarial, uma vez que homenageia todas as empresas que comemoram seu aniversário de 5, 10, 15 anos, 20 anos e assim por diante. Nós estamos aqui hoje com uma empresa que vai completar 95 anos, com a Alessandra, que hoje representa a Farmácia Brasil. Bem-vinda aqui, Alessandra. A Alessandra tem muita história para contar, uma vez que veio, né, de um legado de já do avô dela para o pai dela e hoje ela, né, à frente da Farmácia Brasil. Então, a gente gostaria, Alessandra, primeiro, então, bem-vinda aqui, né, à Casa do Empresário, a esse podcast, essa conversa muito agradável. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho da história da tua família, do teu avô, teu pai, até hoje. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né? A farmácia também já vem acompanhando outros jubileus, né? De outras vezes eu me sinto muito honrada de estar participando dos 95 anos da farmácia nos dias de hoje. Meu avô chegou em 1929 em Tijucas, abriu as portas da farmácia aqui e ela nunca mais foi fechada. Manuel Barreto Primo, muitos conheciam como só seu Barreto, né? Trabalhou até praticamente 1947 aqui em Tijucas, quando passou o legado para o seu filho, Orlando Barreto, que Teu todos foi pai, meu pai, teu pai. que a cidade passou a conhecê-lo como seu Orlando. Né? Uhum. Tenho muita gratidão a eles, né? Pela forma como eles conduziram e o que me levou, acredito, a entrar no ramo foi que eu participei desde os 15 anos com o pai, preparando medicamentos, Uhum. vendo os atendimentos dele, a gente desde criança, e aquilo foi criando vamos dizer assim, primeiro uma não vou dizer uma honra estar participando Aham. daquilo, mas a gente tinha orgulho, né, de ver Com como ele certeza. trabalhava, a forma que eles levavam Uhum. o dia a dia deles dentro da comunidade, né? E quando eu comecei, a gente começou em 95, eu comecei com uma pequena transição que o pai já estava passando, é, que a transição, todo mundo sabe que é um pouco mais devagar. Imagina, ele Uhum. tinha tantos anos na comunidade e eu tinha que ser aceita. E Vamos assim aí, dizer, Alessandra, né? que eu acho que vem aí, queria que tu falasse um pouquinho dos desafios, Isso. né? Eu imagino que E tenha sido aí, muitos. isso. E aí eles tiveram desafios enormes, né? As mudanças e tudo isso, a dificuldade daquela época que a gente não Uhum. precisa nem comentar. Mas quando já a transição já estava Uhum. ocorrendo quando eu tive a perda do pai. Ele faleceu no ano 2000 e eu me vi sozinha. E Esse que foi idade um que tu baque. tinhas, Alessandra? 26 anos. 26 26 anos, anos tive que tocar a farmácia praticamente sozinha sozinha. naquela época e para mim foi muito difícil Uhum. isso. Mas eu mantive firme com a ajuda de muitas pessoas, dos meus familiares, meu esposo, e aquilo e lembrando de tudo que ele fez, Uhum. né? Então aquilo me dava Acho que forças tu tivesse uma bagagem, né, muito muito grande. grande do teu avô, do teu Isso, pai, e aí com 26 anos os também não é anos. fácil, Não. né? Aí nessa época foi a grande mudança que nós fizemos uma grande reforma na farmácia com os Uhum. laboratórios que nós temos hoje, onde a farmácia ela mudou e ela passou basicamente a ter a manipulação como carro-chefe. Uhum. Então, hoje em dia a gente eu presto muito assistência farmacêutica na farmácia, que era o que o pai já fazia, meu avô já fazia, e
mas a manipulação é o carro-chefe hoje em dia. Vocês teriam assim um diferencial por ser uma farmácia de manipulação? Qual seria esse diferencial que vocês têm? Bom, para começar, as pessoas não têm essa noção, mas a farmácia de manipulação, como ela é no Brasil, tá? As farmácias de manipulação do Brasil são únicas no mundo. Não existe Uhum, outro lugar no mundo que seja como nós preparamos, tá? Isso traz um acesso muito grande a tratamentos, a medicamentos, a todo tipo de fórmula que é possível. Cada uma se especializa num ponto. uhum, O nosso, além disso, é o atendimento humanizado e o acompanhamento das pessoas com isso, acompanhamento desde que elas vão fazer uma medicação, desde que elas vão, têm dúvidas, a gente avalia o receituário, porque é totalmente diferente, uhum. né? Fazer recomendações, Vocês fazem um acompanhamento acompanhamento dessa dessa pessoa, pessoa. desse paciente. Isso. Indicamos aí, fazemos recomendações de indicar, por exemplo, para ele retornar no seu médico, para ele buscar Uhum, outros tipos de tratamento. Então, o acompanhamento não se resume ali. Ele uhum, é um acompanhamento da pessoa, por isso que eu acredito que esse é o grande diferencial que uhum. a farmácia tem hoje. Ai, que bom, que bom. Ô, Alessandra, conta um pouquinho pra gente o que mais te marcou nessa tua história toda. Tu poderia dizer assim, teve um ou dois momentos nessa trajetória toda, né? O que mais marcou para ti enquanto empresária, enquanto mulher, né? Enquanto Uhum. filha, enquanto neta, estando à frente hoje da Farmácia Brasil. Vamos dizer assim, ó, é lógico, o que a gente vai acompanhando durante todo o tempo. O que marcou foi principalmente, tanto quando eu comecei com ele, aquilo que o meu pai falava, porque o aprendizado que eu tive com ele 1 ano foi. Eu fiquei 5 anos com ele direto na farmácia, Uhum, mas em 1 ano valeu por por 10 anos de muitos. faculdade. Aquilo tudo que eu tinha aprendido na faculdade, ele me clareava e eu tive um Uhum, aprendizado, isso foi maravilhoso, né? O marco mais difícil foi a perda dele, mas também me impulsionou porque ele já tinha feito uhum, ele já tinha me passado toda a bagagem que ele foi possível para ele, né? E mas o que me marca muito até hoje é que tem pessoas da comunidade que vêm para ser atendidas por mim, e que vêm agradecer pelo tratamento que o pai fez, uhum. que o teu pai me curou de tal doença. Numa época que não tinha aqui em Tijucas e vários outros lugares, nós não tínhamos muitos médicos, médicos que tinham eram poucos e não Uhum, conseguiam suprir tudo. E o claro. farmacêutico tinha que ir à casa das pessoas. Então, nós Uhum, acompanhamos isso de ele sair de noite em qualquer lugar e ir lá no interior para ajudar, para fazer o tratamento, para fazer a medicação, ai, que tá? bacana, que Que nós não bacana. tínhamos isso. Uhum, Então, assim, o que me marca é essas pessoas, às vezes, retornando: minha filha foi tratada por ele. uhum. E eu tive ainda a felicidade de um senhor que quis ser atendido por mim, que ele foi atendido pelo meu Pelo avô. teu avô. Que E aí felicidade. o que eu fiz foi sentar, conversar com ele, olhar, atender. Ele não precisava Uhum. de atendimento, ele só Sim, queria um acolhimento. isso é Isso, importante, né? isso. Importante porque marca a história da tua Uhum, família, mas também é um diferencial sim, importante para a comunidade. Porque às vezes a pessoa não quer o remédio, né? Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, só, só quer falar, só só. quer desabafar um pouco, né? Isso, E tu, como profissional da área da saúde, é isso. importante isso também, né? E hoje a farmácia, ela é, né, já há muitos anos, mas ela foi, pela Organização Mundial de Saúde, farmácia é área de saúde, não é Uhum, comércio. O uhum. comércio é um segundo Claro, passo, ela é área claro. de saúde, né? E isso a gente tem. Então, a gente busca a Uhum. inovação principalmente na área tecnológica e em relação a redes sociais. A gente está montando, estou com meu filho que agora está. Ele não O teu fez filho, farmácia, não, mas ele está pegando a parte da, vamos dizer assim, da da empresa. empresa como um todo, a Isso área mais administrativa. administrativo, ele está à frente. Então, assim, montou o site, colocou o nosso site Uhum, lá. Hoje em dia, a comunicação da farmácia é muito pelo WhatsApp. Então, a gente tem, lógico, não conseguimos ter aquele atendimento ágil que todo mundo quer do uhum. WhatsApp, mas ali fica e a gente está sempre respondendo, É. acompanhando. É muito mais.
ágil, fica mais correto, né? Porque fica registrado ali, né? A pessoa Claro. pode retornar. E a gente ajuda no que é possível, porque a pessoa foi para casa, levou a medicação, às vezes fez com um receituário que passou, um nutricionista, um médico, um dermatologista, eles não conseguem ter acesso ao médico. A Uhum. quem que eles vão recorrer? À farmácia? Farmácia. Aí se, tá, tu acha que eu preciso fazer isso? Aí com a nossa indicação eles É, vão. porque Tijucas ainda, apesar de Tijucas estar cada vez mais crescendo, né? Aham. Mas a gente vê uma particularidade que é essa coisa de conhecer lá o Isso, farmacêutico, de conhecer o gerente do banco, de isso é conhecer o muito médico da gostoso, né? cidade. Ainda temos Isso. muito isso, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da comunidade de Tijucas. Sim. Como é que é aqui em É, Tijucas? vamos dizer assim, ó, Tijucas, ela acolheu o meu avô, né? E a farmácia também, porque é muito interessante isso, sabe? A gente só está fazendo 95 anos porque a farmácia Uhum. nos acolheu. A comunidade nos Tijucas. acolheu, Tijucas nos acolheu, Uhum. Tijucas e região, né? E então pessoas que às vezes não moram mais aqui, que estão morando em outros lugares, vêm, voltam Uhum. ali, vêm na farmácia, mandam fazer medicações, tem né, a credibilidade de tentar ter algo que seja correto dentro do Uhum. possível que se pode fazer. Nem tudo é possível fazer, a gente passa isso, mas ah, vamos dizer, a comunidade, ela é quem, vamos dizer, nos mantém vivos, Claro, claro. né? Nós temos o nosso papel, nós fazemos a nossa, vamos dizer, dentro da profissão e dentro das inovações que a gente vai tentando para ter um contato mais Uhum. fácil com o nosso cliente, né? Mas é a comunidade que acolhe, porque nós temos muito isso ainda, tá? Uhum. Um recomendando para o outro porque tem confiança, tem. eh, vai lá, que lá vocês vêm. Um indica o Vai. outro, Isso, né? essa indicação de boca a Uhum. boca numa cidade que ela está crescendo muito, mas ainda é uma cidade que Isso, acolhe, isso, né? isso. Ela, vamos dizer assim, é o que nos mantém vivos. Uhum. Alessandra, e pensando nesse crescimento de Tijucas, né? A gente vê cada vez mais pessoas vindo de outros Uhum, estados sim. e escolhendo Tijucas para morar, para ficar, Uhum, porque realmente é uma cidade acolhedora, é uma cidade que tem uma extensão territorial muito abrangente, uhum, né? Então, acredito que a gente aí em 10 anos possa até quase que duplicar de tamanho, sim. talvez, né? Pensando nesse crescimento aí de Tijucas, vocês têm alguma ideia para futuro de ampliação, de modernização? Me falaste do teu filho que Uhum, começou já a te ajudar. Tu tens isso. alguma ideia nesse sentido e pensas como é que vai ficar a Farmácia Brasil daqui a 10 anos, né? A nossa ideia sempre está modernizando, né? Mas sem perder a A essência. tradição que ela teve e a essência que ela trouxe, né? Uhum. Eu ainda gosto bastante de estar presente em cada passo dali. Acho que herdei isso do meu pai, mas eu penso que a gente tem que estar, principalmente na área em que a gente está, as Uhum. atualizações têm que ser contínuas, eu tenho que estar sempre estudando muito, Uhum. atualizando muito, né? Para trazer. Então, a atualização hoje em dia na farmácia de manipulação, ela não precisa ser, né, de necessariamente equipamentos, e muita indústria, Uhum. mas sim das medicações, das atualizações, das inovações, Ah, do legal. que se pode fazer, e a ampliação ela vai, vão sendo mais em pessoas, em Uhum. funcionários e outras pessoas que vão compartilhando do Uhum. nosso, vamos dizer, ah, ah, da nosso desejo de Uhum. continuar, né, fazendo o trabalho que a gente já faz. Eu vejo uma coisa muito interessante na tua fala, né? Que é ter esse cuidado com a pessoa, com o paciente, nesse acolhimento que a Farmácia Brasil, através da tua pessoa, faz, né? Uhum. Embora a gente veja, tem a tecnologia, tem as pessoas novas hoje, né? Os Sim, sim. jovens, e eles têm uma outra, né? Tem uma Uhum. outra ideia. Eles querem, hoje é muito mais aqui no digital do Isso. que essa, né? Essa coisa do olhar,
e do sentir, né? Uhum. Mas eu vejo que essa população mais jovem, ela vai ter que ter um amparo nessa situação muito forte, Sim, né? Porque uma hora a pessoa não consegue viver aqui nesse mundinho dela, né? Não olha mais para a pessoa, não isso, conversa mais, é só através, né, de rede social e na tela, né, o tempo isso. inteiro. Eu vejo um futuro para a Farmácia Brasil nesse sentido. Eu acho que tu vens lá desde o teu avô, do teu pai, com essa cultura, né, Uhum. de olhar para a pessoa, de sentir a pessoa e ver o que é melhor para aquela pessoa naquele Isso. momento. Isso a gente viu há anos atrás que a própria área médica e a área da saúde como um todo, né, começou a trazer a importância Uhum, disso com o médico da família, com pequenas para as comunidades, né? Então isso que nós fazemos, porque a gente uhum, está inserido dentro de uma comunidade, né? E a gente está ali o tempo inteiro. Então a gente facilita e abre as portas para o acesso das pessoas, as uhum. dúvidas, a sua saúde, a seu cuidado, né? Acho que a E gente pôde ver um pouco disso na pandemia, sim, né? exatamente. A pandemia foi um pouco do que para Uhum, mim não teve muita diferença, porque aham, a gente já fazia isso. E a finalidade, a gente quer, quando eu falo a gente, somos sim. nós da farmácia, né? Continuar fazendo isso, né? Ou seja, inovando o que for surgindo, o que for possível, o que nos acrescentar, porque não Uhum, é só inovação, é a inovação que acrescenta para nós e uhum, para o nosso cliente. Então, mas nunca esquecendo disso, é, inovação olhando a tradição, uhum. né? E a Muito tradição que eu faço importante. é o legado que eles deixaram e que eu quero deixar também. Uhum. Com certeza, né? Se a gente podia então aproveitar e falar um pouquinho desse legado, né? Que é uma história muito bonita e importante Uhum. para ti, enquanto Aham. filha, enquanto neta, mas também para a comunidade Sim, empresarial de Tijucas, né? Porque uma empresa fazer 95 anos. isso. Que olha, uma empresa para se manter viva hoje, ela tem um certo Sim. tempo, né? 2 anos, 5 anos, é um tempo que ela fica maturando até que ela se Se torne, fixa, né, né? no Se mercado. fixa no mercado e possa então seguir o Uhum. caminho. Mas também manter 95 anos é um legado, é uma história. Olha, é assim, né? Sempre vi que, como nós tivemos o meu avô e meu pai tiveram uma outra visão, uma outra ideia vamos dizer assim, de trabalho Uhum, deles, e a gente trouxe isso. A farmácia, ela não correu junto com as drogarias, ela correu em outro lado, né? uhum, Hoje, essas farmácias que estão fazendo isso estão crescendo muito no país, tá? uhum, Então mostra que as pessoas vão precisar de acolhimento sempre, independente do que tu tenha de tecnologia, de avanços. uhum, A gente percebeu exatamente na pandemia que uhum, o contato humano ia ser acolhido em qualquer lugar e ser, vamos dizer assim, olhado, ser cuidado, uhum, né? Se tornou tão ou mais importante que isso. Né? Acho que as duas coisas devem andar lado a lado. uhum, Então, o legado que eu quero deixar é o seguinte, né? Quando passar à frente, vamos ver se vai ter isso, né? Não me preocupo muito com isso. Era engraçado que o meu pai não se preocupava, é, ele preocupava-se em fazer o trabalho dele, aham. né? E eu fui a única filha que assumi essa. Tu tens mais irmãos, Tenho. mas Somos se em 8 fosse irmãos. 8, nossa. E somente eu, que fui a Aham, última que assumi, né? E mas por gostar mesmo. uhum, Nunca teve imposição nenhuma, né? Eu vi que aquilo acrescentava muito, uhum, né? Então, o que eu quero deixar de legado é isso, para que as pessoas percebam o quanto é importante ter pessoas que cuidem das uhum, outras, né? E que acolham e que olhem para as pessoas de uma maneira diferente, ao mesmo tempo que pode ter venda, medicação, eh, tecnologia, não é problema, uhum. isso. Mas não Mas esqueça sempre vai que existir o o ser calor humano humano. precisa ser olhado, Uhum, com né? E ser certeza. acompanhado.
Eu acho que é isso que é o... Eu vejo muito, contando um pouquinho, né, você falando um pouquinho da história, eu vejo muito esse carinho que tu herdou do teu avô e do teu pai, né? Uhum, Eu vejo tu enquanto empresária, mas também à frente da uhum, Farmácia Brasil, com o pé no chão, né? Quando tu fala que não importa até onde a tecnologia vai, até onde isso vai, mas sempre o calor humano ele vai ser vai importante, estar porque junto. afinal de contas, cada um de nós tem as suas emoções, né? Uhum, Em algum outro momento nós vamos precisar de alguém que nos abrace. isso, Então eu vejo que está bem dentro de ti, né? Essa convicção de que isso precisa ser feito. sim. Só terminando também ali, uma fala que eu achei, que tu perguntou sobre ser Uhum, mulher, né? uhum. Foi bem complicado. Importante, Mulher e importante. menina, porque eu comecei com 21 anos. Então, eles olhavam para mim, o meu pai, né, um homem já Uhum, reconhecido e todos, começar como a menina, que uhum. era assim que eu né, me falavam, mas eu achava aquilo até engraçado, né, mas foi bastante complicado. Eu Eu manter imagino. ali. Eu tive ainda, só que eu tive muita sorte de vir numa família Uhum. em que meu pai e os homens da família sempre estimularam as mulheres a buscarem o estudo e o trabalho. Ah, Sempre, interessante. tá? Meu pai, principalmente, sempre fez. Ele quis que todos os filhos Uhum, estudassem, todos os filhos fizessem uma faculdade. E eram mais mulheres, foram uhum. 5 mulheres, né? E todas nós fomos. Então, assim, eu tive muita sorte disso. Ai, que bom. Então eu não sentia tanto esse peso porque eu tinha em casa o apoio. Uhum, uhum. Então, ao meu redor o apoio foi muito grande. E isso diminui bastante, porque para as mulheres, hoje em dia, vamos dizer, entre aspas, que está um pouco mais Uhum, fácil, uhum, né? uhum. Mas sempre foi muito julgada se ela teria condições de manter aquilo tudo. Porque mãe, mulher, esposa, Isso. família, Uhum, ok. uhum. Se tu tem apoio da família, Que isso bom, que flui. bom. E a comunidade aceitou muito. Uhum. Tá? Eu não tive problemas nem com os clientes homens, nem com clientes mulheres, tá? Todos me acolheram muito bem. E então eu acredito que é porque também Tijucas foi a cidade acolhedora Com nesse ponto. certeza, com certeza. Então, terminamos aqui mais um podcast. Uhum. Quero te agradecer, Alessandra, e te dar Obrigada também. parabéns. Eu percebi o carinho, né, na tua fala, da tua história, Farmácia Brasil. A gente precisa de mais pessoas, mais mulheres, né, que Mulheres que possam façam. estar à frente do Uhum. seu negócio, possam estar à frente em alguma situação da sua cidade, mas que venham mais mulheres. Exatamente. Obrigado, Muito obrigada. parabéns. Obrigada.